Sejam bem-vindos, sagitarianos, eu me chamo Meimei e hoje nós vamos fazer uma orientação especial para vocês para os próximos dias. Lembrando que estamos entrando numa lua crescente no signo de Libra, com regência de Vênus. Então esse é o momento de estarmos aí investindo naquilo que torna posse, naquilo que nos dá também prazer, que nos embeleza, aquilo que deixa a nossa vida mais bonita, mais rica, mais próspera. São esses os projetos que nós vamos estar aí tocando nos próximos dias. Eu aproveito para avisar que eu estou com a minha agenda de previsões personalizadas aberta, dentre outros atendimentos. É só clicar no primeiro link na descrição do vídeo e lá você recebe toda a orientação. Vamos lá, senhores, senhoras, trazendo as energias para Sagitário de Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, Marte e Saturno. Buscando as informações, qual será a frequência, a vibração para os nossos arqueiros, senhores, senhoras. Uau, energia da vitória, brindando aí uma grande vitória. Estamos falando da energia da taça, erguendo a taça de um triunfo. Interessante porque essa é uma carta de número 37. Se a gente for reduzir a um dígito na numerologia, nós temos a energia do número 1, do pioneiro, daquele que dá início. Então, ergam aí as mangas, coloquem a mão na massa para todos os projetos interessantes, não importa a área da tua vida. É um novo relacionamento ou é algum elemento novo, alguma experiência nova para o seu relacionamento, às vezes uma viagem juntos, às vezes uma casa que vocês querem comprar, ou um passo a mais nesse relacionamento. Se for na área profissional, está fantástico também. Comecem aí os novos projetos, comecem as novas ideias, acrescentem, está super favorável nos próximos dias para vocês fazerem isso. Novos caminhos espirituais também e novos caminhos intelectuais. Então, erguendo a taça da vitória nessa energia de número 1, isso vai abençoar os próximos dias. Vamos lá, senhores. Qual será o maior poder, a maior força para Sagitário, trazendo as energias? Maior poder, maior força para os nossos irmãos. Arcano maior de número 15, que você conhece como o Diabo. E nesse deck é o Lobo Mau. Meimei, mas como que isso vai ser a minha maior força? Sim, ambição, paixão, todas as qualidades desse arcano. Esse é um arcano regido por Capricórnio. E Capricórnio, ele é o signo do trabalho, da capacidade executiva, da capacidade organizacional. Então, assim, nessa semana eu vejo vocês extremamente focados naquilo que de fato te interessa. É como se, claro, Sagitário, ele não é disperso. Sagitário, ele estabelece uma meta e vai, mas às vezes ele pode ter ali as distrações daquilo que traz um certo hedonismo, principalmente numa lunação que começa com a força de Vênus. Mas eu vejo vocês extremamente focados. Tem uma vitória aqui na tua mão e ela é uma vitória merecida. Então acrescente aí essas pitadas de Capricórnio na sua vida: organização, execução, planejamento, ambição, paixão. E assim, esse arcano, para quem estuda mais profundamente tarô, sabe que ele é excelente para as finanças, ele traz realmente uma energia muito poderosa. Você tá com a taça e o diabo. Então segue em frente naquilo que você deseja, porque essa taça aqui já é tua, tá, amados? Vamos lá. Buscando as energias, que mais para Sagita? Buscando as informações, decisões importantes, carta dos enamorados. Vamos lá, vamos entender melhor. Temos uma vitória dentro das finanças, dentro da capacidade organizacional. Pode ser que alguma questão envolvendo a tua casa 4, a tua liderança. Vocês estarão realmente com a liderança exacerbada, tá, amados? E eu gosto muito da liderança de Sagitário, porque ele traz uma liderança também com justiça, equilibrada e também muito generosa.
Vocês têm a capacidade de ver ali as qualidades, as características das pessoas, das equipes. Então, mas assim, vocês realmente estarão muito magnéticos, tá, gente? Segue em frente. Se você já está trabalhando em uma meta, segue em frente, porque aqui você vence com toda certeza. Vamos entender essas pessoas envolvidas aqui. A carta do enforcado, a carta da lua, decisões, a carta do mago e a carta do julgamento. Bom, aqui existe alguma coisa que talvez pela sua generosidade você esteja protelando uma decisão envolvendo aí parcerias importantes, tá? E essas parcerias é como se isso dependesse também de uma iniciativa. Lembra que a gente viu carta de número 1 aqui, a taça, 37, reduzindo a um dígito 1, a carta do mago 1. Só vieram confirmar que realmente tem algo novo para entrar. Eu não sei se vocês estão conversando, é uma leitura coletiva, se vocês estão entre possibilidades de relacionamento, entre possibilidades de projetos ou instituições para desenvolver algo. Ou vocês têm mais de um projeto, né? Vocês são o signo da inteligência, deve ter mais de um projeto para desenvolver, mas de qualquer forma, existe aqui uma escolha a ser feita nos próximos dias, e é interessante porque vem aí uma notícia, então vem uma ligação, vem uma mensagem, vem uma proposta. Se você fez processo seletivo em mais de um lugar, você vai ser convidado por mais de um lugar, se foi aprovado em mais de um lugar. Se foi concurso, você tem a chance de tomar posse em mais de um, então você vai ter que escolher. Aqui existe uma escolha, e é interessante porque assim, se você tiver entre caminhos espirituais, na próxima semana você já decidiu ou vai se decidir e vai iniciar em algum tipo de proposta espiritual / mística, tá? Existem situações talvez desafiadoras ou emperradas na sua vida. A gente vai tirar 3 cartas aqui para clarificar. É como se soluções estivessem sendo apresentadas para Sagitário, basta ele clicar. Sabe quando você tem ali várias opções, você está escolhendo, está montando um lanche com seus filhos do shopping ou com seus netos, não vem ali as opções, é mais ou menos isso, tá? Só para você entender como que se apresentou o quadro para mim. O planner que abriu existem situações pendentes que precisam serem resolvidas, as soluções se apresentam para você e você precisa escolher. É isso, tá? Então, nos próximos dias, vocês estão com a carta do livre-arbítrio, mais de um caminho se apresenta para algum tipo de vitória e você já vai dar início. E isso tudo, gente, é por merecimento, tá? Sagitário que está aqui, ele fez por onde para passar nesse concurso ou nesses concursos, ele fez por onde para passar nesses processos seletivos, ele fez por onde para ter essas opções aqui de caminhos e agora ele escolhe, tá? Então a única coisa que está pegando é a decisão que você toma ou a execução da decisão que você já tomou, ok? Senhores, clarifica para nós o que eles estão vencendo. Trazendo as energias, o que eles estão vencendo nos próximos dias. O que eles estão vencendo. 4 de ouros. O mestre. A carta do carro, 8 de ouros e a transformação. Isso aqui tem a ver com a tua transformação pessoal / profissional / espiritual. Elas estão interligadas, tá? Pode ser que você tenha aí passado situações ou de escassez ou tenha lidado com trocas não justas com pessoas avarentas. Lembrando que o avarento não é só financeiro. É como se talvez também, apesar de todo o seu cacife, apesar de toda a tua experiência, o teu expertise, as coisas não estavam andando. E aqui com certeza você é alguém
que merece de forma justa essa vitória. Eles estão me dizendo, inclusive, que você jogou a vida toda no fair play, não foi? No jogo justo, mas talvez não tenham jogado de forma justa, ou os ambientes, ou os lugares. Então, a chance das coisas caminharem e se transformarem é nos próximos dias. Então, o que eles estão me dizendo aqui, gente, é que está na mão de vocês a escolha de um caminho para resolver algumas situações, tá? Que vocês têm passado. A vitória já está na tua mão. E aí estão pedindo assim, Arcano do Diabo. Vai estudar lá o Arcano do Diabo. Saiu desse vídeo. Vai estudar o Arcano do Diabo para você compreender. Mas estude aí, procure uma forma de estudar ele de uma maneira mais profunda. Para que você possa trazer esse conhecimento para você nos próximos dias. É como se você tivesse jogado limpo com gente que só joga sujo. Percebe? Então, parece que você já acordou. A taça da vitória está aqui. E a tua maior força é essa ambição e essa paixão e esse magnetismo do Arcano do Diabo, do Arcano de Capricórnio. Então, busca isso, tem opções, faça a sua escolha e dê início. Ok? Uma vitória para Sagitário. O que mais, senhores, senhoras? Trazendo as energias. Opchá, Cigana do Oriente, Cigana Cristal. Trazendo as informações para Sagita. Vamos lá, o que mais que nós temos? Gente, o Cavaleiro, a Taça, o Mago, agora é a ação, ok? Quem está se conectando sabe que precisa dar um passo. E isso traz a sua vitória. E essa vitória é justa. Sabe quando uma pessoa justa não está vencendo porque ela não está jogando o jogo certo? É mais ou menos isso para alguns de vocês. Temos a carta da criança, a carta da casa, a carta dos pássaros e no fundo do deck o chicote. Aqui existe uma mudança também importante para alguns, até numa questão de comunicação, até uma certa ingenuidade. É como se vocês fossem mudar também a tua comunicação com as pessoas, ou fossem selecionar também determinadas falas, determinados propósitos. Resumo da ópera a nível prático: mudança na comunicação ingênua, não contar o próximo passo, não contar tudo para todo mundo. Por mais que você esteja ali distraído, entre aspas, no sentido de propósitos, ou esteja compartilhando uma coisa boa, e isso pode ser que seja no seio familiar, tá? Isso pode ser que sejam com pessoas muito próximas. Talvez você já tenha passado por situações desafiadoras por conta de uma comunicação um pouco mais pura, um pouco mais espontânea. Então, não pode ter esse tipo de comunicação mais. Vocês estão fechando e as soluções chegam para a vitória. Quem está trazendo é a egrégora de Cigana Cristal. Aqui vocês vão progredir, vão se desenvolver e vão evoluir. É como se, eles estão me dizendo que é como se a própria espiritualidade tivesse deixado você experimentar determinados desafios logo após algum tipo de comunicação com as pessoas erradas. É como se os teus guardiões dissessem assim: olha, a gente vai permitir, a gente deixa Sagitário enxergar que após determinadas comunicações com determinadas pessoas, alguma coisa acontece, que é para elas poderem perceber. E o que eles estão pedindo não é nada muito difícil, é só um autocontrole, é uma questão de disciplina, é uma questão
de esperteza, não no sentido de fugir desse senso de justiça que vocês têm, mas é no sentido de se adequar. Resumo da ópera: Vitória chega, soluções, Cigana Cristal junto com Carroção Cigano. E aqui, amados, é desenvolvimento, é progresso e é vitória. Então, é como se vocês tivessem passado determinadas situações nos últimos tempos para que vocês pudessem compreender os ambientes e as pessoas. E aqui, não é questão de obediência, tá, Sagitário? É uma questão ali de ter a clareza de quem são. Então, temos uma vitória. A tua maior força é a ambição, a paixão, arcano de Capricórnio, arcano do diabo. Temos aqui uma decisão importante envolvendo parcerias e uma mudança na comunicação em determinados lugares, ambientes e também com determinadas pessoas, ok? Uma grande vitória para vocês. Vamos lá. Uma carta do tarô dos gatos para Sagita, trazendo as energias. Uma carta com o tarô dos gatos. O que nós temos? 5 de paus. Então, aqui a gente está falando de determinados grupos que não são equipes. Parecem serem equipes, mas não são. E na verdade, gente, isso aqui, meu público é um público maduro, é um público que tem aí estrada, que já está trabalhando já há muitos anos, não é isso? Então, aqui isso é uma coisa muito comum, isso é uma coisa até corriqueira, né? A gente quer ver a novidade. Então, assim, esses determinados grupos, né? Pessoas maledicentes, pessoas fofoqueiras, inclusive, eu vou recomendar que vocês estudem. Lá no manual de psiquiatria, existem 3 transtornos que envolvem esses fofoqueiros, esses maledicentes, tá? O transtorno de fobia social, o transtorno narcisista e também o transtorno delirante. Esses 3 transtornos, depois vocês vão procurar lá, eles envolvem, né, esses grupos de pessoas, porque às vezes a pessoa tem um transtorno e não sabe. Então, o maledicente, aquele viciado em falar dos outros, ele fala até de quem ele nem conhece, né? O fofoqueiro, aquela pessoa que você vê que o olhinho brilha, né? A boca saliva para falar mal de alguém. E essas pessoas causam realmente dificuldades, né? Elas sempre são encontradas. Quem tem um pouquinho mais de esperteza, ele já consegue identificar ali. É só observar que você vai identificar. E infelizmente, algumas dessas pessoas aqui que você conhece têm algum desses transtornos, tá? Os motivos pelos quais esses 3 transtornos que eu falei para vocês fofocam, maldizem, criam situações, inclusive inventam situações, esses 3 tipos aqui, eles estão em algum ambiente de vocês. Então, nos próximos dias vocês conseguem identificar. Provavelmente essa pessoa que você vê que tem esse adoecimento de forma mais grave, mas que pode ser uma pessoa perigosa, é óbvio, é afastamento, né? Então são essas decisões. Pode ser que vocês tenham, tá? Uma parte de vocês tenham lidado sim com pessoas que têm sim esse transtorno. Gente, a Memê está dizendo que fez o diagnóstico dessas pessoas? Não. Eu estou te dizendo que o que o tarô está trazendo, e eu fui intuída para dizer, é que alguns de vocês convivem com pessoas que têm transtornos desses 3 tipos, mas não sabem que tem. E provavelmente vão desencarnar sem saber, certo? Não vão buscar esse autoconhecimento, nem um tratamento, um atendimento. Mas pode ser que alguns de vocês, sim, tenham convivido com pessoas que têm um desses 3 diagnósticos, mas não sabem. Eu não estou diagnosticando ninguém, tá? Isso aqui é o tarô dizendo que alguns de vocês podem ter convivido sim com um narcisista a nível patológico. Podem ter convivido sim com alguém que tem fobia social, sim. E podem ter convivido com alguém que tem transtorno delirante, sim. Ok? Muito bem. Vamos lá, trazendo as energias. Vamos ver com retaguarda do tarô da Umbanda,
e magia planetária, o que nós temos? Mamãe Oxum. Oraiê, minha mãe Oxum, salve sua força, salve sua presença. Aonde é que você está precisando de uma vitória agora, Sagitário? É aqui. Mamãe Oxum te cobrindo, temos aqui a chuva dourada, o apoio emocional, o alto amor. Usem amarelo nos próximos dias, usem dourado nos próximos dias. Se quiser fazer ali uma vela, uma firmeza, pode ser uma vela amarela, pode ser uma vela branca mesmo, acender para Nossa Senhora Aparecida, porque se você comungar em uma egrégora que há um sincretismo já plasmado no nosso país, já existe, não tem como desincretizar, né? Não estou dizendo que o sincretismo foi correto, só que já se construiu a egrégora do sincretismo. Então, se você comunga no catolicismo, acenda uma vela para Nossa Senhora Aparecida pedindo proteção, pedindo abertura de caminhos. Se você comunga numa egrégora de origem africana, acenda uma vela para Mamãe Oxum, porque ela que está trazendo junto com Cigana Cristal. Não esqueça dos seus ciganos também, porque aqui vocês estão sendo abençoados. Então, o que a gente vai fazer, né, amados? Arcano do Diabo, mais espertos que esses serzinhos aqui, tá bem? Vamos fechar com seu Zé. Laroexu, sempre uma bela leitura, né, amados? Laroexu, Laroe Mojubá. Salve seu Zé, salve sua força, salve sua presença. Conselho final, surpresas. Então, assim, estejam aí atentos e atentas, um afastamento estratégico, lembrando que diante desses seres, a gente não entrega nada importante, somente amenidades, de preferência o silêncio. Se tiver que falar alguma coisa, falar uma coisa bem aleatória, né? Meu pai costumava dizer assim, falar amenidades, então você não dá detalhes da sua vida, você fala sobre o sol, sobre a natureza, os pássaros cantando. Um beijo, nos veremos em breve e até mais. Tchau, tchau.